Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o nosso encontro diário com a Palavra de Deus. É a oportunidade que nós temos de nos encontrar com o Senhor e permitir que este encontro modifique a nossa vida. Nos ajude a identificar a nossa vida com o projeto de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, com muita atenção escutar o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. É sempre motivo de muita alegria poder escutar aquilo que o Senhor, com muito carinho, dirige ao nosso coração. Vamos acolher a palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza, e todos vão a ele. João respondeu: Um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e ouve, é tomado de alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho é muito profundo e tem muito a nos ensinar. Primeiro, para a gente localizar liturgicamente este texto, ele já nos ambienta, nos preparando para a festa que celebraremos amanhã, a festa do batismo do Senhor. Por isso vamos, com muita atenção, refletir cada elemento, cada detalhe que esse texto do Evangelho nos ajuda a perceber e iluminar também a nossa realidade. Primeiro, o texto começa dizendo que Jesus veio com os seus discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. E logo no versículo seguinte, vai dar uma outra notícia que a gente vai entender o conflito que surge logo em seguida. Diz assim: João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. Portanto, nós temos aqui, neste lugar propício por causa da abundância de águas, dois grupos que realizavam batismos: Jesus com os seus discípulos e também João Batista e os seus discípulos. Logo em seguida, o Evangelho vai dar uma notícia: João ainda não fora encarcerado, e originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. E aí diz: eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza, e todos vão a ele. Aqui a gente entende o pano de fundo, onde está o conflito. Para os discípulos de João Batista, Jesus e os seus discípulos que realizavam também a missão de batizar eram vistos como concorrentes, consequentemente como uma ameaça para a missão de João Batista que realizava batizado. Isso é muito interessante, porque esta reação dos discípulos de João Batista são muito parecida com a nossa reação também hoje.
Muitas vezes, mesmo na igreja, a gente vê o diferente como uma ameaça. A gente não sabe ver outros grupos que não são os nossos como sendo fonte de riqueza, como sendo modos diferentes de realizar o mesmo trabalho em favor do reino de Deus. Então é preciso que a gente verifique se muitas vezes também na igreja a gente não tem este mesmo sentimento que tiveram os discípulos de João. Viram Jesus e os seus discípulos que realizavam a missão de batizar como uma ameaça e como concorrentes. Na igreja, no cristianismo, não podemos ver o outro ou os outros que são diferentes de mim e dos meus como fonte de ameaça. Ao contrário, na igreja, os diferentes são fonte de riqueza. A igreja se torna mais bela e fecunda com o encontro dos diferentes. E o Evangelho continua dizendo como que João reage diante deste comportamento dos seus discípulos de se colocar contrários à missão de batizar realizada por Jesus e os seus discípulos. João respondeu: um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Portanto, João tem consciência da sua missão. Ele é aquele que prepara o caminho do Senhor. Mesmo que João, naquele momento, fosse mais conhecido e mais respeitado do que o próprio Jesus, mas ele tem consciência de quem ele é. A sua missão e a sua função é preparar os caminhos do Senhor. João não quer ocupar o lugar que é de Cristo. E ele mesmo continua dizendo: quem tem a esposa é o esposo. Aqui é uma imagem muito cara para a Bíblia, a imagem matrimonial, que desde o Antigo Testamento era utilizada para falar da relação de Deus com o seu povo. Deus é o esposo e Israel é a esposa. Aqui, quando João fala que quem tem a esposa é o esposo, ele está atualizando esta imagem matrimonial. Por quê? Porque o esposo, o novo esposo, é Jesus Cristo. E a nova esposa é a igreja. E João diz, quem tem a esposa, a igreja, é Cristo, o novo esposo, e não ele. Portanto, é esta imagem matrimonial bonita que está por trás de tudo isso. E continua dizendo, mas o amigo do esposo que está presente ouve é tomado de alegria a voz do esposo. João se enche de alegria pela missão realizada por Jesus. Aqui eu creio que tem um outro ensinamento muito importante para nós. Nós nos alegramos com a missão realizada pelos outros. Nós nos alegramos com o bem que os outros realizam, com os seus dons, com o seu carisma na igreja. A gente vê isso como fonte de alegria. No caso de João, ele soube reconhecer o seu lugar e, reconhecendo a missão de Jesus, alegra-se por aquilo que Jesus realiza. Nós também devemos aprender a nos alegrar com o bem que os outros realizam. Isto é, saber compreender que a igreja é este conjunto de pessoas diferentes, com carismas diferentes, mas que trabalham com um único objetivo, fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo alcance o coração da humanidade. Portanto, João se alegra e diz mais ainda, a minha alegria é completa. Alegria completa. Por que alegria completa? Porque a verdadeira alegria cristã não é simplesmente uma euforia. A verdadeira alegria cristã é o próprio Cristo. É Ele quem nos torna plenos na nossa felicidade, na nossa alegria. E o Evangelho conclui com essa expressão bonita de João Batista. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Este deve ser um mantra para todos nós ao longo da nossa vida cristã. Muitas vezes nós nos ensoberbecemos por causa da missão que nós realizamos, mas não nos esqueçamos dessa expressão de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Somos simplesmente instrumentos a serviço do reino, colocados juntamente com Jesus para realizar o projeto do Divino Pai Eterno. Portanto, vamos com muita atenção, com muita coragem, com muito entusiasmo, dispor da nossa vida para que o projeto de Deus se realize por meio
da nossa missão realizada na igreja, mas sempre nos lembrando, importa que Cristo cresça e eu diminua. O Evangelho sempre aquece o nosso coração, nos ajuda a compreender o projeto de Deus na nossa vida. E hoje, mais uma vez, tivemos esta oportunidade de acolher esse texto bonito, que mostra que o diferente não é fonte de ameaça, mas fonte de riqueza. E, ao mesmo tempo, saber reconhecer que a nossa missão é fazer com que Cristo cresça e nós diminuamos. Por isso, com o coração cheio de alegria, vamos nos dirigir ao Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece e a nossa oração. Divino Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, Deus de amor e bondade, te agradecemos no dia de hoje por esta palavra tão forte e necessária. Que à luz desta palavra, na Igreja, busquemos viver a unidade. Saibamos respeitar as diferenças e façamos das diferenças uma fonte de riqueza para a nossa Igreja e não fonte de ameaça. Te pedimos, ó Pai Eterno, a humildade do nosso coração para não permitir que a soberba tome conta de nós. Importa que Cristo cresça e nós diminuamos. Que o Teu Espírito seja derramado sempre em nossos corações, para que realizemos com amor e humildade o Teu projeto de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.